Hoje à noite nós vamos falar sobre desgaste emocional e ansiedade. Quem nunca ficou desgastado emocionalmente, né? Quando a gente fala de desgaste, né? A pessoa diz: eu estou desgastado, eu estou sobrecarregado, eu estou cansado. A gente lembra justamente de uma pessoa, por exemplo, que trabalhou o dia todo de ajudante de pedreiro, né? Uma pessoa que trabalhou, por exemplo, na roça, né? A pessoa voltava, passava o dia todo roçando pasto, carregando pedra, dando comida para as vacas, cuidando de cavalo, né? Carregando pedra e todo tipo de trabalho pesado. No fim do dia estava exausta, cansada. E ela queria logo comer aquele jantar maravilhoso, né? Se fosse em Santa Catarina, de onde eu venho, aquele prato de polenta com carne, com batata, e dormir logo. E de manhã ela estava renovada, estava novinha. Antes do galo cantar, ela já estava pronta, porque o desgaste resolvia com sono. Porém, nós sabemos que quando se trata das emoções, quando se trata das nossas emoções, não é tão simples assim, né? Quando você está cansado fisicamente, você deita, dorme, pronto. No outro dia de manhã você está novinho. Agora, quando você está abalado emocionalmente, muitas vezes você não consegue dormir, você está desgastado. E nós estamos vivendo um período agora, nesses últimos 3 meses principalmente, março, abril e maio, nós estamos vivendo aí esse período de pandemia. Um tempo novo, um tempo totalmente atípico para nós, onde um desgaste emocional tem surgido para nós, né? Não é incomum você encontrar pessoas dizendo: eu estou saindo na rua, eu vou no supermercado, eu vou nas lojas, mas mesmo assim eu estou cansado, né? Antes da pandemia, quando você encontrava as pessoas, você perguntava: e aí, como é que você está? A pessoa dizia: estou na correria. E como é que você está? E aí, tudo bem? Eu estou cansado, né? As pessoas estavam cansadas, elas estavam correndo para lá e para cá, e elas estavam cansadas. E agora é interessante que na pandemia, onde as pessoas estão em casa, as pessoas estão no seu lar, a gente pergunta: como é que você está? Eu estou cansado. As pessoas estão cansadas do mesmo jeito. Muita coisa mudou, né? O contexto mudou. Por exemplo, aquele pai que estava acostumado a sair de manhã de casa, ir trabalhar, deixar pelo menos a sua família pelo menos por umas 8, 9 horas, né? Ou dependendo do trânsito da cidade, às vezes umas 10, 12 horas, longe de casa. Agora ele tem que conviver com a família toda em casa, todo mundo em casa. Os filhos correndo pela casa enquanto ele tenta trabalhar. Existe um novo tipo de estresse, um novo tipo de cansaço, mas tudo isso causa desgaste. E desgaste não é nada mais, nada menos do que quando uma peça desgasta, a gente tem que trocar, né? A gente chega lá, nosso liquidificador parou de funcionar. A gente chega lá e pensa que é algo muito complexo, o técnico abre o liquidificador, às vezes é uma pecinha que de tanto você usar, ela gasta. O que você faz? Você troca. Agora, quanto às nossas emoções, dá para fazer isso? Dá para trocar peça? Né? Muitas vezes não dá. Mas nós podemos ter algumas atitudes que podem nos ajudar a vencer esse desgaste emocional. E o desgaste emocional está muito aliado, ele está muito ligado à ansiedade. A ansiedade é aquela nossa preocupação excessiva com as coisas que nem mesmo aconteceram. E ela, ao invés de nos projetar para o futuro e nos ajudar a se preparar para o amanhã, a ansiedade ela não faz isso, ela desgasta o dia de hoje, nós nos preocupando com o amanhã. Então a gente se preocupa com o amanhã e ao invés de melhorar o dia de hoje, a gente desgasta ele. Então a gente não tem força hoje e amanhã chega num novo dia já desgastado emocionalmente. É interessante que a Organização Mundial da Saúde define que desgaste emocional ou exaustão emocional, ela tem a ver com um sentimento emocionalmente desgastado como resultado de um estresse acumulado de sua vida pessoal ou profissional, ou uma combinação de ambos. O estresse está intimamente ligado à exaustão emocional ou desgaste emocional. Estresse, a palavra estresse que a gente fala em português, vem do inglês stress, que significa pressão. Então, quando a gente sofre pressão da vida, pressão financeira, pressão de um término de um relacionamento, pressão da responsabilidade de criar filhos, a pressão de um filho novo chegando, um bebê nascendo,
a pressão de fazer o Enem, a pressão de entrar numa faculdade, de fazer um concurso público, de passar por uma cirurgia, por uma doença, por um tratamento, tudo isso gera pressão sobre as nossas emoções. E isso, se nós não cuidarmos, gera um desgaste. Assim como o nosso corpo gasta, né? E isso você pode perceber, olha as suas fotos de quando você tinha 15 anos e as fotos de agora com você, sei lá, 40 anos, 30 anos, você não é mais a mesma flor do campo, não é? Não é mais aquela menininha, aquele meninão, não é mais. O tempo vai passando, né? Eu já tive cabelo, mas eles se foram. O desgaste com o tempo, né? Vai aparecendo o pé de galinha, depois o pé de galinha aumenta, vira pé de avestruz, né? As marcas vão aparecendo no rosto, o tempo vai passando. Nós vamos nos desgastando. Você não pode exigir que um homem de 80 anos corra da mesma maneira que ele corria quando tinha 15 anos. Eu me lembro que todos 100 metros rasos na escola, eu ganhava, eu era papaléguas na escola. Tinha aquele pique, se eu for correr hoje 100 metros rasos, eu vou ficar no chão raso. Meu filho tão novinho, de 3 anos, brinca, corre, quer pular, chega um momento que o papai é obrigado a dizer, não filho, o papai precisa descansar um pouco, e ele está a 1000 por hora, pulando, dançando, cantando. Nós nos desgastamos, e as nossas emoções não são diferentes. Nós temos infelizmente uma tendência de achar que nós não devemos tratar as nossas emoções com o mesmo cuidado que nós temos com o nosso corpo. Por exemplo, se aparece uma mancha no seu corpo, você logo quer procurar um dermatologista. Você começa a sentir uma dor no peito, você procura um cardiologista. Você está com uma virose que não vai embora, você vai procurar um médico que vai tratar daquela situação. Quando se trata das nossas emoções, muitas vezes nós não fazemos isso, na maior parte das vezes. E nós vamos deixando as nossas emoções gastarem, até que chega um momento em que elas explodem, não é verdade? Uma infecção não tratada no nosso corpo, por exemplo, um simples corte, se nós não tratarmos e deixarmos infeccionar, ele pode até mesmo se tornar uma situação de extremo risco e pessoas até mesmo perdem membros por não cuidarem de uma infecção. Ela pode se alastrar para o corpo. Nas emoções não é diferente. Se nós não realmente damos atenção para aquilo que está acontecendo dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, a gente começa a dar ouvido àqueles típicos comentários preconceituosos ou ignorantes, dizendo, isso é besteira, isso é frescura, vai passar. Não. Nós temos que dar atenção àquilo que está acontecendo dentro de nós. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa noite. Geralmente um desgaste emocional, ele gera uma sensação de impotência, de descontrole e de prisão. O desgaste emocional, ele nos coloca, se nós não cuidarmos, não descansarmos, é interessante que a palavra descansar vem de cansar, você descansa, na verdade, controlar, descontrolar, cansar, descansar, tem tudo a ver. Então, você descansar é você deixar de estar cansado, então você precisa tomar uma atitude. E geralmente, um esgotamento emocional, um desgaste emocional, ele gera em nós, se nós não cuidarmos, ele gera em nós uma sensação de impotência. A gente olha para as situações da vida, quando a gente está desgastado e começa a dizer assim, eu não tenho poder para resolver isso, eu não consigo, eu não posso, não vai dar. A gente se sente impotente e a gente se sente descontrolado, porque a gente diz, meu Deus, como eu vou resolver isso? Eu não tenho mais controle sobre a minha vida, eu não consigo mais controlar o meu bem-estar, meu coração vive disparado, minha respiração vive desritmada, eu fico sempre agoniado, parece que sempre tem uma pedra apertando o meu peito. Isso geralmente são os impactos que aparecem através de um desgaste emocional. E além disso, muitas vezes nós nos sentimos aprisionados. O desgaste emocional, quando não tratado, ele nos coloca numa prisão. É como se a gente estivesse de trás das grades dizendo, como eu vou sair dessa situação? Como eu vou resolver esse problema?
Eu não consigo sair disso, parece que eu estou preso no meu próprio mundo. Parece que eu estou preso nessa vida que eu estou levando. Isso tem tudo a ver. O desgaste emocional gera isso em nós. Nós somos capazes de ficar aprisionados dentro de nós mesmos, dentro do nosso mundinho, dentro das nossas situações. Isso é muito sério. E os impactos que o desgaste emocional causa em nós, geralmente falta de energia. Quantas vezes você já acordou de manhã e já acordou com vontade de não levantar? Falta de energia. As nossas emoções, quando elas são desgastadas, nós perdemos o controle, nos sentimos impotentes, nos sentimos presos e a nossa energia é roubada. E a ansiedade, ela está intimamente ligada a isso, porque ela rouba a nossa energia do dia de hoje. E quem de nós, quem de vocês já aprendeu que o único dia que você tem para viver se chama hoje? A Bíblia diz, no dia que se chama hoje. O passado já foi, o futuro ainda não chegou, nós não temos acesso mais a esses dois tempos. Mas o dia de hoje é o único dia que nós podemos viver. E não é à toa que ele se chama presente, que Deus nos deu de presente. Então o desgaste emocional tira a nossa energia, o nosso sono fica ruim. Deus colocou dentro de nós, colocou na nossa natureza biológica e psicológica um mecanismo de desligamento, de restauração. É como, igual quando o computador das empresas, geralmente o pessoal faz backup durante a noite, tudo que eles trabalharam durante o dia, à noite os servidores ficam fazendo cópias de segurança para que se der uma pane, existe uma cópia dos arquivos da empresa. Deus colocou em nós um sistema chamado sono. Imagine você acordado 24 horas, não é? Chega um momento, não sei quanto a você, mas chega um momento que a gente olha para nós mesmos e diz assim, ei, está na hora de dormir. Não é verdade? Está na hora de morfar. Deita nesse travesseiro e dorme. Nós dizemos, né, para nós, eu digo assim, Jean, você está muito chato, vá dormir. Eu digo para mim mesmo, você precisa descansar essa sua cabeça. Já não está mais raciocinando direito, já não consegue mais escrever nada, já lê e já está com a cabeça longe, porque a mente está cansada, desgaste emocional. Além disso, quando nós estamos desgastados, a nossa motivação fica lá embaixo. Nós não sentimos mais motivo para nos movermos. A gente fica sem motivo para se mexer, para avançar, né? E isso é um problema muito sério. Além disso, nós geralmente perdemos o controle do que acontece na nossa vida e nos sentimos presos numa situação. As situações que nós vivemos, que deveriam ser desafios para nos tornar pessoas mais inteligentes, melhores, aprender com os desafios para eles nos colocarem num lugar à frente na vida, num lugar de maturidade, elas acabam se tornando um peso, uma prisão. Quer ver? Qualquer problema que chega, a pessoa diz, ai meu Deus, esse boleto para pagar, ai eu tenho que ir lá, ai eu tenho que fazer isso. Tudo se torna algo gigantesco. Pequenos desafios que antes a pessoa tirava de letra, ela resolvia rapidinho, agora se tornam gigantes, porque a motivação, a autoestima da pessoa está lá embaixo. Isso é desgaste emocional. E olha os impactos, alguns sintomas emocionais e físicos, porque tudo que nós, se nós ignoramos que nós somos seres trinos, nós somos tricotômicos, ou seja, deixa eu explicar para você, nós temos 3 partes dentro de nós, nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito, né? Alguns estudiosos dizem que nós somos um espírito que tem uma alma e mora dentro de um corpo. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física e armazenando essas experiências dentro de um receptáculo chamado alma. E quando nós ignoramos que todas as 3 partes estão ligadas, corpo, alma, espírito, mente, espírito e corpo, quando nós ignoramos uma dessas 3 partes, todo o resto sofre. Quer ver uma coisa? Se você se alimenta bem, se você dá comida boa para o seu corpo, você pensa melhor, você raciocina melhor.
O que te deixa mais disposto? Um hambúrguer, daquele bem carregado de queijo, bacon, sabe, bastante gordura, ou um prato de arroz, feijão, alface, tomate, um bife, um ovo frito por cima? O que te deixa mais disposto? Feliz, temporariamente, você vai me dizer que é o hambúrguer, né? É bonito, né? Um lanchão gostoso, mas depois você sente o resultado do peso, do impacto que deixa em você. Mas quando você come um prato de comida de verdade, você raciocina melhor, você trabalha melhor. Pergunta aí para um pedreiro que trabalha no pesado, ou para um engenheiro, um mestre de obra, se ele prefere comer hambúrguer ou se ele prefere comer comida de verdade, comida brasileira, arroz, feijão, alface no almoço. Ele vai dizer: eu quero comida de verdade, porque no primeiro dia pode até dar uma enganada no estômago, mas não vai ajudar, vai acabar afetando negativamente o seu corpo, aquela comida. Com as emoções não é diferente. Quando nós alimentamos mal as nossas emoções, não damos atenção às emoções, nós nos desgastamos, e os impactos são emocionais, físicos e até mesmo espirituais. Olha o que acontece, alguns sintomas que você pode sentir com desgaste emocional: falta de motivação, já falamos; irritabilidade, às vezes a gente está irritado e não sabe por quê, porque nossas emoções estão desgastadas. Sentimento de desesperança, a gente, como eu falei, qualquer problema se torna um gigante, e a gente não consegue mais ter esperança de que as coisas vão mudar, porque a gente se sente o quê? Lá em cima eu falei, impotência, a gente se sente impotente, se sente descontrolado e se sente preso, não é? Além disso, apatia. As pessoas chegam todas felizes para nos contar as suas vitórias, e vamos fazer um aniversário, vamos participar disso, daquilo, e a pessoa, como aquela hiena Hardy dos anos 80, que dizia: ó dia, ó céu, ó azar, isso não vai dar certo. A pessoa fica apática, ela não consegue mais sentir a vida, porque ela está desgastada. Além disso, mudança de apetite, o apetite muda, ela procura mais comidas que lhe deem recompensa. E se existe uma coisa que dá recompensa para nós, é gordura e açúcar. E a indústria sabe disso. A indústria dos alimentos sabe disso. Porque você vai ver que a maioria dos alimentos, assim, que viciam, eles têm ou muito açúcar ou muita gordura, ou os dois juntos. Semana passada nós tivemos um bate-papo incrível, semana retrasada na verdade, com o Maurílio, que está aqui essa noite servindo, e também com o Paulinho, e nós vamos fazer a parte 2, nós falamos sobre alimentação e exercício físico, muito maravilhoso. Está no nosso canal aí da FDG Castanhal, você pode assistir, tem a playlist do SOS Depressão, você pode assistir todos os programas, inclusive o de hoje vai ficar aí gravado, você pode assistir, e lá tem um bate-papo sobre isso, açúcar e gordura, a indústria sabe disso. Dificuldade de concentração, uma pessoa que está desgastada emocionalmente, ela não consegue mais se concentrar como antes, ela vai ter dificuldade para estudar, dificuldade para trabalhar, para tudo. Ela vai ter também cinismo ou pessimismo aumentados, ela vai se tornar uma pessoa cínica, sabe? Dá aqueles cortes em todo mundo, vai se tornar pessimista também, porque as suas emoções estão desgastadas, ela não está funcionando bem nas suas emoções, ela pode entrar numa depressão, que é um mergulho, quando ela decide, né, se entregar para o sentimento que está machucando ela pode entrar numa depressão por causa desse desgaste emocional. Problemas para dormir, fadiga física, distração, dores de cabeça, aí taca Tilenol, taca paracetamol, Doril, Dorflex, né? Hoje tem 1 milhão de remédios para dor de cabeça, aquilo ali vai dar uma anestesiada por alguns minutos e depois a dor de cabeça vem de novo e não passa. Aí vai no médico, faz os exames, não tem nada fisicamente, mas as suas emoções estão desgastadas. Nervosismo, raiva irracional e sensação de medo. Porque o medo é uma expectativa ruim de algo que pode acontecer, não é verdade? Você chega no meio de um mato e você fica com medo de ter algum animal peçonhento, um animal feroz que possa te prender ali. Então, te morder ou te atacar. Agora, quais são os impactos, por exemplo, na prática de uma pessoa que está desgastada emocionalmente? Nas empresas, eu anotei algumas coisas relatadas pelas principais organizações
não consegue ter um controle da sua agenda, da sua vida. Ela não consegue, porque ela está desgastada emocionalmente. A sua mente não responde mais, ela não tem motivação para organizar a sua vida. Isso é um sinal de desgaste emocional. Agora, algumas causas que nós podemos definir, alguns gatilhos. Quando a gente fala em gatilhos, são aquelas coisas que fazem o negócio acender mesmo, e a gente acaba entrando num desgaste emocional. Primeiro, pessoas que ficam geralmente desgastadas emocionalmente são pessoas que trabalham sob pressão, né? Não é incomum você ver desgaste emocional. Existe uma síndrome chamada burnout. Se escreve burnout, mas fala burnout, né? Burnout é aquela, quando você pega aquela típica cena de filme Velozes e Furiosos, que o cara acelera e o pneu sai cantando e fazendo fumaça. Isso é a síndrome de burnout, quando você se desgasta tanto que chega a sair fumaça. Sabe quando você diz assim, eu estou fazendo tanto cálculo aqui, né? Imagina um contador, naquele mês assim que tem que entregar muitas declarações. A minha esposa é contadora, ela sabe disso, né? E tem que fazer um monte de declarações. Ela diz, meu Deus, eu fiz tanta conta que está até saindo fumaça da minha cabeça. E é isso que acontece emocionalmente com pessoas que trabalham sob pressão. Pessoas que trabalham sob médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais. Agora nesse período de Covid-19, eu imagino que os casos de burnout, de desgaste físico, exaustão emocional, nesses profissionais deve ser muito grande, né? E isso não pode ser ignorado. Por isso que geralmente os hospitais, as instituições de saúde, elas sempre recomendam, em alguns, e a maior parte dos lugares exige que o profissional de saúde tenha um acompanhamento psicológico. Por quê? Porque esse tipo de coisa acontece. Quem mais também sofre alguns gatilhos? Escolaridade intensa, como estudar para a faculdade, se preparar para o Enem. Pode ver, você vai lá, pega esses cursinhos, terceiro ano, né? Preparatório para vestibular. Pergunta para os alunos qual é a sensação que eles têm. Esse tipo de desgaste emocional, muita pressão. Trabalhar com longas horas, emprego, ou trabalhar no emprego que você odeia também. Muitas pessoas entram num desgaste emocional porque trabalham com uma coisa que odeiam. E tem gente assim, tem muita gente que não é feliz com aquilo que faz. Ter um bebê também traz um desgaste emocional, né? A gente daí a gente dá graças a Deus porque as cólicas passaram. Depois a gente dá graças a Deus porque ele está dormindo 4 horas por noite. Depois a gente dá graças a Deus porque ele está dormindo 6. Depois ele dorme a noite toda. Depois é muita alegria, o tempo vai passando, mas no começo é desgaste emocional, porque nós precisamos dormir. Estresse financeiro, ser cuidador de um ente querido. Às vezes uma pessoa está doente na sua casa, um pai, um filho, uma esposa, uma mãe, alguém. Isso causa um desgaste emocional gigantesco e não pode ser ignorado. Por quê? Pode causar um impacto muito grande, precisa ser tratado. Você que cuida de alguém, morte de um membro da família, né? Nós sabemos que o luto, ele faz parte da nossa vida, né? Ninguém vive para sempre, mas ele pode gerar um desgaste emocional muito grande. Essas coisas precisam ser levadas em conta e não podem ser ignoradas. Nós temos que passar pelo luto, sim, mas não podemos ficar nele para sempre. Nós podemos cuidar de uma pessoa, sim, mas não podemos viver a vida dela, porque senão nós acabamos nos destruindo. A criação de filhos, falta de moradia, processo de divórcio também causa um desgaste muito grande, pode levar pessoas a situações bem complicadas. Tratamentos simples que uma pessoa pode fazer. Primeira coisa, se ela puder, se estiver ao seu alcance, um dos primeiros tratamentos para o desgaste emocional é eliminar o estressor, aquilo que está causando estresse. Por exemplo, você trabalha numa empresa, existe a possibilidade de você trocar de emprego, você odeia, você está estressado, você está desgastado, aquilo está fazendo mal para você emocionalmente, fisicamente. Você pode trocar de emprego, mesmo que ganhe menos, troque de emprego. Eu já passei por isso e trouxe um impacto muito positivo na minha vida, trouxe um descanso para o meu coração. E se isso for possível, faça. Se há um relacionamento, muitos perguntam, qual é o melhor momento para terminar um relacionamento? Antes dele começar, esse é o melhor momento. Então é bom a gente pensar antes de entrar em um relacionamento, tanto um relacionamento de namoro, quanto um relacionamento de amizade. É importante nós
analisarmos se isso está fazendo bem ou mal para as nossas emoções. Segundo, exercício físico, né? Isso eu recomendo você novamente assistir o bate-papo do Maurílio e do Paulinho sobre exercício físico. O exercício físico gera em nós, né, sentimento físico, emocional e biológico, né, e até mesmo espiritual, de bem-estar. Isso pode ajudar demais e ajuda demais na eliminação do estresse. Dormir o suficiente. Deus colocou o sono em nós como um mecanismo de desligamento. Nós precisamos dormir. Existe o Salmo 4 que diz: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar com segurança. Existe alguma coisa que está roubando o seu sono, ela merece ser combatida com todas as forças, com todas as forças. E a boa notícia é que Deus, que guerreia nossas guerras, que é maior do que todas as coisas, Ele é interessado que o nosso sono seja um sono de qualidade. Além disso, dar uma pausa. Muitas vezes nós precisamos dar uma pausa na nossa vida. Tem gente que diz: trabalha, nunca pega férias. Talvez você não tenha dinheiro para pegar férias, mas você tem talvez uma possibilidade de tirar um sábado inteiro, se desligar de tudo, tirar um domingo e descansar, se afastar e caminhar no meio do mato, na praia, andar de bicicleta, ir para longe, fazer trilha, né, Maurílio? Fazer trilha de bicicleta, desestressar. Nós precisamos dar uma pausa. Ninguém foi feito para ser burro de carga, né? Jesus é o nosso pastor, nós somos ovelhas, não somos burros de carga. Nós precisamos descansar e uma pausa faz muito bem. Comer de forma saudável. Existem alimentos que promovem a nossa destruição e não o nosso crescimento. Comer de forma saudável, já falamos. Fugir do uso e abuso de substâncias. Não é apenas o álcool, as drogas, o fumo, mas é também as substâncias que nos fazem mal, o açúcar, a gordura, tudo isso. E além disso, se conectar com pessoas de confiança. Nós sabemos que na abundância de bons relacionamentos, Deus nos criou para nos relacionarmos. Aquela tristeza que a Bíblia diz que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, essa tristeza que Adão sentiu, ela já é padrão dentro de nós, ela já é default, já vem dentro do nosso programa. Nós precisamos nos relacionar. Todo homem, toda mulher, existem pessoas que não querem casar, mas pelo menos ela quer ter amigos, pelo menos ela quer estar cercada de pessoas, porque relacionamentos fazem bem. Agora, bons relacionamentos, nós não podemos nos conectar com qualquer pessoa, porque algumas pessoas, elas são vampiros emocionais, elas só querem sugar tudo que nós temos, elas querem jogar os seus problemas em cima da gente e não querem nos ajudar em nada, não querem nos contribuir para o nosso crescimento, porque relacionamento é uma troca, eu ajudo você, você me ajuda. O que você tem me completa e o que eu tenho completa você. E isso é muito importante. Agora, alguns passos para nós finalizarmos. Nós vamos terminar esses passos e vamos encerrar a nossa transmissão online. E vamos continuar aqui um bate-papo rápido com os presentes aqui no encontro. Alguns passos que eu chamo de jornada da restauração. Se você está desgastado emocionalmente, alguns passos que Deus nos dá pela palavra dele para nós sermos restaurados. Primeiro, oração por socorro e intervenção divina. Abra o seu coração para Deus. Deus se importa com as nossas emoções. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele, Deus, né, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus se importa com as nossas emoções. Deus está interessado no seu bem-estar, na sua saúde emocional. Deus, Ele quer que você lance sobre Ele a carga que você não consegue carregar. Se você está carregando uma carga muito pesada, se a criação dos seus filhos, se cuidar desse seu ente querido, se a morte desse seu ente querido está sendo muito pesada para você carregar, eu digo para você, Deus está interessado em mudar a sua situação. Deus está interessado em socorrer você. Além disso, alimentação correta, já falamos. Deus se importa conosco, nós somos casa de Deus. Eu não sei quanto a você, mas se Deus viesse me visitar, eu colocaria na mesa as melhores coisas. E a boa notícia é que Deus mora em nós, então nós temos que cuidar bem da casa onde Deus mora. Sono, durma com tranquilidade. Fé, acredite, a fé, olha o que a Bíblia diz sobre a fé. Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos
e ela nos dá convicção das coisas que nós não vemos. A fé nos ajuda a ter esperança de volta. Uma das coisas que acontece quando nós estamos desgastados emocionalmente é que nós somos tomados pela desesperança. A gente não consegue mais olhar para o dia da manhã como algo promissor, como algo que vai como se o dia de amanhã ele não fosse acontecer do jeito que a gente espera, e nem tudo acontece, mas nós passamos a ter esperança quando nós geramos fé no nosso coração, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Todos os dias Deus injeta fé nova para nós, aí nós começamos a enxergar de novo aquilo que a gente não via mais, e começa a se alegrar com as coisas como se já tivéssemos recebido, sem termos já recebido. Então a gente já começa a celebrar sem ter recebido e começa a enxergar mesmo não estando diante de nós. E a fé faz isso. A socialização. Precisamos procurar pessoas que nos façam bem. A Bíblia diz em Provérbios 27:17 que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Os relacionamentos nos ajudam a nos tornar afiados, nos ajudam a nos tornar pessoas melhores. Pare e pense aí por 2 segundinhos naquela pessoa que quando você encontra, sempre te faz bem. Sempre que você sai da conversa com aquele homem, com aquela mulher, você sai uma pessoa melhor. Como é bom, você é uma pessoa assim? Você anda com pessoas assim? Isso Deus espera de nós, que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas, que nós sejamos, mas nós precisamos também nos conectar com pessoas que nos façam bem, e não que nos envenenem ou nos suguem, né? Sanguessugas emocionais. Prioridades, nós precisamos colocar aquilo que é prioridade na nossa vida. Uma das coisas mais libertadoras para evitar o desgaste emocional é aprender a dizer não. Uma das palavras mais poderosas de 3 letrinhas que nos ajudam a ter um equilíbrio emocional é dizer não. Nem tudo que as pessoas te pedem você precisa fazer. Nem todos os convites você precisa aceitar. Nem todos os lugares você precisa ir. Tem alguns momentos que você precisa dizer não e colocar prioridade, aquilo que realmente é importante. E você precisa entender que existe o sentimento e a realidade. Muitas vezes você vai acordar. Quem aqui já acordou? Talvez você que está me assistindo, você já acordou, você não estava se sentindo emocionalmente bem, mas o seu dia rendeu. E teve dias que você acordou com todo o pique, mas aconteceu um monte de coisa ruim. Não é verdade? Os nossos sentimentos, eles nos enganam. E a fé de Deus, ela não sente. A fé, ela sabe. Porque vai ter dias em que você não está se sentindo emocionalmente bem. Mas você acredita que existe um Deus nos céus que cuida de você e que Ele pode colocar pessoas no seu caminho para te ajudar. Pode fazer com que todas as coisas ao seu redor cooperem para te ajudar. E assim você vai crescendo, mesmo sem sentir. E você precisa também ter um propósito de vida. Uma das coisas que mais nos ajuda a equilibrar nossas emoções é cuidar de pessoas, ajudar pessoas, ser bênção na vida de outras pessoas. Existe uma frase que eu gosto muito que diz: um amigo meu me pediu ajuda com o seu problema, guardei o meu no bolso e fui ajudá-lo. Quando nós ajudamos as outras pessoas, nós acabamos sentindo que o nosso problema é menor. Nosso problema ele acaba diminuindo quando nós nos preocupamos em ajudar outras pessoas. Eu garanto que você que ajuda pessoas já deve ter passado pela seguinte situação: você tinha um problemão para resolver, mas alguém que estava numa situação ainda pior lhe pediu socorro. Quando você ajudou ela, quando você chegou em casa, o problema já estava praticamente resolvido. Por quê? Porque Deus trabalha com aqueles que têm misericórdia no coração. E o convite de Jesus, e eu encerro com isso, em Mateus capítulo 11, verso 28, diz assim: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele tem toda a restauração que você precisa para esse desgaste emocional. Tudo isso que você está passando, Jesus sabe exatamente. Se você vai num psicólogo, e eu recomendo você procurar um psicólogo, procurar ajuda profissional, né? Quando você está passando por algo que você não está entendendo dentro de você.
ele vai fazer perguntas para você, ele vai fazer como é que é o tratamento cognitivo, né? Psicológico cognitivo, ele vai fazer perguntas para você, ele vai fazer todo tipo de questionamentos para você botar para fora. Mas ele só vai saber aquilo que você contar para ele. Deus, ele esteve conosco na situação que nós passamos, sabe por que aconteceu, sabe como aconteceu e tem a solução para nos ajudar. Jesus conhece os nossos sentimentos, sabe o que nós estamos passando, e ele diz: venham a mim todos os cansados e oprimidos. Ele não está convidando aquele que está bem, Jesus convida aqueles que estão com o coração pesado, desgastados emocionalmente. Então eu gostaria de, nesse momento, orar por você, tanto você que está aqui, quanto você que está em casa me assistindo. Eu gostaria de orar para que você encontre em Jesus, e eu quero incentivar você, encorajar você a dizer: Jesus, eu estou cansado, eu estou oprimido, eu estou desgastado emocionalmente, eu estou tomado pela ansiedade. Me ajuda, eu quero que o Senhor me ajude a carregar esse peso. Eu quero que o Senhor me ajude com esse peso da minha alma. Deixe que a sua alma peça socorro para Jesus e Ele vai entrar. Ore comigo, curve a sua cabeça onde você está, na sua casa. Curve a sua cabeça comigo e vamos orar. E após a oração nós vamos encerrar essa transmissão. Senhor, nós colocamos nesse momento, eu apresento a vida de cada homem, de cada mulher, onde quer que estejam, nessa transmissão, aqui nesse encontro presencial, aqui na Família Debaixo da Graça em Castanhal. Nós te damos graças porque essa pessoa sintonizou, essa pessoa está assistindo nesse momento, esse encontro do SOS Depressão. Mesmo ao vivo ou talvez em algum momento gravado, depois de 1 ano, depois de 2 anos, talvez depois de 20 anos. Quando quer que essa mensagem chegue ao coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, que todo esse desgaste emocional, toda essa luta, toda essa dificuldade, toda essa tribulação, todas essas batalhas emocionais que esse homem, que essa pessoa, que essa mulher está enfrentando, Senhor, que neste momento o Teu Espírito Santo desça sobre essa pessoa e traga o alívio na sua alma, tire a pressão, tire o peso, tire o desgaste emocional, e que nesse momento o jugo pesado que ela está carregando sozinha seja levantado pela poderosa mão de Jesus, que diz: vinde a mim todos os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Jesus entra nessa casa, entra nesse coração, entra nessa alma e tira esse peso, esse fardo, meu Deus, esse monte de pedras espirituais que essa pessoa tem carregado há tanto tempo, e traz sobre ela a tua paz, o descanso, o alívio para o seu coração. Eu ministro sobre ela a paz que excede todo entendimento, uma voz que ecoa na sua alma mais alto do que todas as vozes, mais alto do que a voz da ansiedade, mais alta do que a voz dos problemas, mais alta do que as más notícias, mais alta do que a voz da pandemia, mais alta do que as notícias ruins sobre o futuro. Que a tua paz seja a voz mais alta, mais forte, ecoando no coração desse homem, dessa mulher. E que o teu Espírito Santo esteja abraçando nesse momento essa pessoa e dizendo: eu estou contigo, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço e eu te sustento com a minha mão direita de poder. Em nome de Jesus eu abençoo cada um que está assistindo nessa hora, abençoo cada um que está aqui, com o alívio, com o descanso e com a paz. E que nessa noite, nesse momento, nessa semana, nesse mês, essa pessoa tenha o melhor sono da sua vida, o melhor descanso da sua vida, que a sua alma descanse no Senhor, porque em Ti nós encontramos o verdadeiro descanso. Nós te agradecemos por tudo isso e te louvamos. No nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. E nós nos encontramos novamente na próxima terça-feira, às 19h30. E amanhã você pode assistir nosso culto Family Day, às 19h30, aqui nesse canal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até terça-feira.